Fala, candidato! Tudo beleza? Professor Renato aqui do Mérito Acompanhamento Escolar no seu canal preparatório para Univ. E hoje eu vim falar para você aqui de um tema que com certeza, se você mora dentro deste planeta, mesmo que você seja um estudante de medicina que vive isolado numa caverna estudando o tempo inteiro, você com certeza ouviu falar, né? Então, nesses últimos dias nós tivemos alguns ataques, né? Um ataque surpresa do grupo terrorista o Hamas, né, a Israel, que provocou muitas e muitas discussões no mundo inteiro, né, e até hoje isso ainda não acabou, né, algumas retaliações por parte de Israel estão acontecendo, e isso é um conteúdo importantíssimo, não só de história, mas também de geografia. Então, quando eu fiz, por exemplo, a seleção dos conteúdos, né, da nossa apostila, essa apostila que está aqui do lado, ó, da apostila geral, né, no conteúdo de história, eu separei ali os conteúdos principais. O que são os conteúdos principais? Os conteúdos mais recorrentes, o que são mais cobrados. E eu não separei esse conteúdo de Oriente Médio, né? Por que eu não separei? Porque ele não estava entre os conteúdos mais recorrentes na Univ, né? Mas, em vista, né, do que vem acontecendo, pode sim ser que a Univ cobre esse conteúdo, porque é um conteúdo que está em pauta, né? A ideia de atualidades é algo que pode ser cobrado de você, então é interessante a gente citar esse conteúdo, como não tem lá na apostila, né? Ou seja, não tem no nosso curso, você terá acesso a ele aqui dentro da nossa plataforma de conteúdos gratuitos. Falando no nosso curso, né, vai ficar também o link aqui na descrição, caso você queira ter acesso. Eu não vou falar do conteúdo inteiro, porque seria um conteúdo muito extenso, seria uma aula aí para mais de 1 hora, mas eu quero ir especificamente nos motivos desse ataque. E para eu poder falar nos motivos desse ataque, eu preciso falar da criação do Estado de Israel. Então você com certeza já ouviu falar sobre a Segunda Guerra Mundial. E Segunda Guerra Mundial é um dos conteúdos que eu separei lá no nosso curso, né? Então lá eu expliquei em detalhes, né, o que foi a Segunda Guerra, por que ela aconteceu. E lá eu falei, por exemplo, sobre a questão do Holocausto. O que foi o Holocausto? Os nazistas, ali representados por Adolf Hitler, começaram a perseguição a um grupo específico que eram os judeus. Então, os judeus, né, alguns milhares de anos atrás, eles habitavam ali aquela região da Palestina, né? E houve uma situação chamada de diáspora, né, na qual todos esses judeus, todos não, né, mas uma grande maioria desses judeus acabaram se espalhando pelos vários cantos do mundo, mas principalmente pela Europa. Então haviam muitos judeus, por exemplo, na Alemanha. E aí o que Adolf Hitler faz é uma perseguição a esses judeus, que são mandados para campos de concentração, e mais tarde, né, quando Hitler adota uma solução, é o que ele chama lá de a solução final, esses judeus vão ser exterminados nesses campos de concentração, né, então passam a ser campos de extermínio. E aí, terminada a guerra, uma outra coisa que eu falei lá no curso também, é que é criado a ONU, né? Então, a Organização das Nações Unidas, ela estaria ali para evitar uma terceira guerra mundial e para garantir a questão dos direitos humanos. E um dos pontos que a ONU vai trabalhar é justamente numa espécie de desculpa histórica, né, vamos dizer assim, a esse povo judeu. Então, como os judeus eram considerados um povo sem pátria, vai ser criado ali em 1947, 47, 48, né, que você tem todos os trâmites ali, um Estado judaico, que vai ser o Estado de Israel. Houve uma série de discussões onde é que esse Estado judaico ia ser colocado. Houve tentativas de colocar ele na África, né, houve tentativas de colocar em alguns locais da Europa, mas enfim, muito se puxava para a ideia, né, do retorno dos judeus à sua terra, né, a chamada Terra Prometida. Então, a ideia de colocar os judeus na Palestina, ela tem um significado histórico muito profundo, né? Seria o retorno dos judeus à sua casa. Mas você estaria retornando um povo judeu para uma Palestina que agora já estava ocupada. Estava ocupada principalmente pelos povos muçulmanos, né?
Então você tem ali na região do Oriente Médio uma série de religiões, sendo o islamismo, né, a principal delas, e aí você traz um Estado judaico para dentro de uma região cheia de povos muçulmanos, né? E aí você implanta aquilo ali num lugar que já era meio que um barril de pólvora, né? Um local cheio de conflitos, seja por água, por petróleo, né? E por outras coisas. E aí você adiciona mais um problema ali, que é a questão da religião. Então, era uma área que era controlada pela Inglaterra, né, que era um dos países membros do Conselho de Segurança da ONU. Então, a Inglaterra ela vai meio que mediar isso. Havia também o interesse dos Estados Unidos, eu já vou falar mais à frente o porquê. Mas o primeiro ponto que você tem que entender é isso. O Estado de Israel ele é criado de uma forma até artificial. Você pega a Palestina, que já era ocupada, eu repito isso, já era ocupada, e aí você começa a colocar ali, né, ou seja, povos judeus, e cria um novo Estado dentro da Palestina, que vai ser esse Estado de Israel. Então, de 48 a 49, nós temos essa saída dos ingleses, igual eu falei para vocês. A gente está num processo de descolonização. Então, a Inglaterra, ela faz essa mediação, né, cria o Estado de Israel, assenta os judeus naquela área. Né, vários palestinos vão sendo meio que retirados das suas casas ali, né, da sua região e sendo meio que empurrados. Agora eu vou mostrar um mapa ali para vocês também terem uma ideia. Mas a questão é que quando a Inglaterra sai, ela meio que joga uma bomba ali e sai correndo, né? Ou seja, deixa ali o Estado de Israel cercado por povos árabes. Israel é considerado, inclusive, uma civilização ocidental dentro do Oriente, né? Ou seja, pelas características que tem ali o Estado de Israel. Então isso vai gerar muitos conflitos. Isso é uma bomba armada, né? Ou seja, para explodir diversas guerras, com certeza. Então, uma das coisas que a gente vai ver aqui é que esse plano de partilha da ONU ele não foi respeitado, e ele não foi respeitado nem pelo próprio Estado de Israel. Né? Então, hoje, né? Ou seja, como quem fez o ataque foi o grupo terrorista Hamas, né? É bom a gente citar isso porque não é a Palestina que está atacando Israel hoje. É um grupo específico, é o Hamas, né, que está atacando o Estado de Israel. É um grupo terrorista, como eu disse para vocês. É impossível você querer chegar aqui e fazer uma defesa, por exemplo, do que o Hamas fez. Falar assim, não, mas é porque primeiro, né, a Palestina estava lá e chegou o Estado de Israel, tomou o território deles, então eles podem atacar. Não é bem assim, né, gente? É impossível você querer defender um grupo terrorista, né, que causa tantos problemas. Os caras simplesmente atacaram de surpresa, né, ou seja, entraram ali, rompendo as fronteiras ali da região da faixa de Gaza, né, ou seja, entrando dentro do Estado de Israel e literalmente assassinando a população, sequestrando, né? Ou seja, destruindo tudo. Então é impossível você defender isso, você usar algum argumento histórico para defender isso. Mas é bom que a gente cite, né? Ou seja, que Israel também não é completamente isento, né? Ou seja, que Israel ali foi atacado do nada, né? Ou seja, existe uma raiz histórica que leva a esse acontecimento atual. Ela não justifica, mas ela é, de certa forma, uma consequência, certo? E aí a questão vão ter uma série de guerras, né? E aí seria interessante vocês aprofundarem, né? Ou seja, em cada uma dessas guerras, vocês já viram que a Univ, ela gosta muito de cobrar nomes específicos, nome de guerra, né? Nome dos estados que estavam envolvidos, né? Ou seja, coisas bem específicas mesmo. Então é interessante você aprofundar. Eu realmente acho que mesmo não sendo um conteúdo recorrente, né, é possível que em pelo menos um dos polos você tenha uma pergunta relacionada ao Estado de Israel, conflito, né, Palestina e Israel especificamente. Então Israel vence praticamente todas essas guerras contra os países árabes, contra Egito, né, ou seja, contra os palestinos, Jordânia, né, e vários territórios que estavam ali. E aí vem o ponto que eu havia falado para vocês. Como que um Estado recém-criado,
ele consegue vencer praticamente todos os países vizinhos ali que atacam ele. Israel tinha... É importante a gente falar que logo depois da Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria. E aí, dentro da Guerra Fria, você tem aquela bipolarização, né? Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Israel tinha o apoio incondicional dos Estados Unidos. Aí vem o ponto que eu falei para vocês lá no início. Por que colocar Israel dentro da Palestina? Ah, tem um significado histórico. Tem sim. Mas tem também uma jogadinha dos Estados Unidos aí. Os Estados Unidos tinham muito interesse em ter um país aliado, né, vamos dizer assim, no meio da região do Oriente Médio, que era praticamente de países contrários aos seus interesses. Então, os Estados Unidos vai mandar muito dinheiro, vai equipar Israel. Israel hoje é um país que detém armamentos nucleares, né? Ou seja, então, daí né, essa preocupação toda do mundo com esse conflito, né? Porque é pouco provável, mas é possível, né? Que Israel, por exemplo, se utilize de armamentos nucleares contra a Palestina, a depender de que grau essa guerra chegue. Né, e armamentos nucleares sendo usados numa guerra, vocês todos sabem o que isso significa, né? Então, isso foi construído com a ajuda dos Estados Unidos. Né? Israel hoje é um país de primeiro mundo, é um país desenvolvido, né? É um país ocidental no meio de países subdesenvolvidos, países orientais. E por isso, né, ou seja, até por ter essa ligação com os Estados Unidos, Israel é tão odiado, né, pelos países que estão ali ao seu redor. Agora eu vou mostrar para vocês aqui então um mapa que mostra um pouco dessa evolução. Então, quando você olha aqui para esse primeiro mapa, ele é de 1946, ou seja, anterior à criação do Estado de Israel. Tudo que está em verde era território palestino. E essas áreas que estão em branco, você vê ali na legenda, ó, Jewish land, né? Ou seja, terras judaicas. Então, haviam sim judeus naquela região, mas eles eram a minoria. Aí, em 1947, que é o segundo mapa, você vê ali ó, a partilha da ONU, o plano de partilha da ONU. É bom citar isso. E aí você vê que tudo que está de branco seriam territórios que a ONU determinou que pertenceriam agora ao Estado judaico, ou seja, passa a ser o Estado de Israel. Né? E o que está de verde passa a ser a Palestina. Então a Palestina ela é reduzida de tudo aquilo que você viu ali no primeiro mapa de verde a essa área que está de verde agora dentro do segundo mapa. Isso era o plano de partilha da ONU. Né? Só que aí quando você pega esse terceiro mapa, ele vai de 1949 a 67, né? Então você percebe que depois que a Inglaterra sai, depois que a ONU deixa né, os países ali por conta própria, Israel começa a ganhar muito território. E começa a ganhar tanto território que você vê que ele chega, por exemplo, né, você vai vendo ali o território de verde sendo reduzido. Então, guerras entre palestinos e israelenses vencidas seguidamente pelos israelenses vão fazendo o território palestino sendo cada vez mais diminuído, até chegar na cidade de Jerusalém. Então percebam aqui no terceiro mapa ó, que Israel chega até a cidade de Jerusalém, né, que é uma cidade de muita importância histórica né, para a maioria das religiões monoteístas, né, ou seja, islamismo, judaísmo, cristianismo, né, ou seja, uma cidade extremamente importante. E aí você vê que Israel consegue chegar dentro desse território. E aí o último mapa, né, eu acho que não está aparecendo direito aqui para vocês por causa da câmera, mas é o ano de 2000. Então, já no século 21, olha o que sobra de Estado palestino. Ou seja, só esse território de verde que vocês veem ali, né, aquela região que eu falei para vocês da faixa de Gaza, mais algumas poucas regiões ali, e aí você percebe que Israel foi tomando gradativamente né, o território, e é justamente essa tomada que Israel vai fazendo né, que vai gerando tanta insatisfação, tanto ódio, né, ou seja, no povo palestino. Vão ter uma série de acordos né, sendo firmados depois, mas
lembrando novamente que o Hamas é um grupo terrorista que não respeita acordos, não respeita nada que foi feito, né? Simplesmente se baseia na questão do ódio, né, aos israelenses, né, aos judeus, e aí por isso eles justificam a sua ação. Estão certo? É claro que não, né? Mas eu queria trazer aqui para vocês, né, o motivo dessa justificativa, né, que os palestinos, na verdade, esse grupo, né, ou seja, terrorista, ele tem feito, certo? Então, como eu disse para vocês, é um conteúdo muito extenso, são muitos emaranhados, né? A gente precisaria aí de pelo menos, sei lá, umas 2, 3 horas de aula para esgotar o tema, né? Mas como é um conteúdo que pode ser cobrado, né, por causa dessa atualidade, né? Ou seja, que ele se colocou agora, né? Então eu quis trazer para vocês pelo menos uma ideia geral, né? Para que se cair esse conteúdo já na prova agora de novembro, né? Você esteja preparado, né? Ou seja, então daí a ideia de fazer essa aula aí para vocês, tá certo? Então, para quem tem mais interesse em ter o nosso curso completo, tá ali, né, o nosso WhatsApp 62983124004. Se quiser também ter acesso à nossa apostila, né, às vezes você está precisando de um estudo mais rápido, né, não tem tempo de assistir todas as aulas, apesar que 55 horas de aula, né, é bem possível você fazer daqui até a prova, né, mas se quiser um material mais rápido, tem aí também as nossas apostilas, tanto a apostila geral como a apostila de redação, tá certo? Então, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.